Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Joel 2, verso 12. Oh, tu és grande, e a sua bondade dura para sempre. Rei dos reis e Senhor dos senhores, justo, fiel, verdadeiro. Joel 2:12. Aleluia. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Quero repetir a promessa de novo. E acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Repita comigo essa promessa para mim. Eu tenho uma promessa do derramar do espírito sobre a minha vida. Ainda continua ele. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu tenho uma promessa sobre os meus filhos, sobre as minhas filhas, sejam biológicos ou espirituais, eles profetizarão. Os vossos velhos sonharão. Deus, eu declaro isso sobre os anciãos. Eles sonharão, eles serão produtivos, eles serão frutíferos, eles serão felizes, eles caminharão e não se cansarão. Tem a promessa para os jovens, e os vossos jovens, eles terão visões. Fala assim, eu declaro que essa juventude é uma juventude escolhida pelo Senhor. É uma juventude que Satanás quer falar que eles não têm visão, mas a palavra de Deus diz que eles têm visão. Louve a Deus por isso. Ei, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podei-vos assentar. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Nós estamos no tema imersão no Espírito. E tudo tem uma base. Nós precisamos ter uma base para todo o desenvolvimento espiritual. E dentro do desenvolvimento espiritual, a primeira base para essa imersão no Espírito é que eu possa entender o que é um avivamento. Semana passada nós falamos sobre avivamento. E avivamento é uma resposta de Deus ao contra-ataque sofrido por Satanás, a sua noiva. Deus dá uma resposta a esse ataque.
Porque o avivamento, ele veio para a igreja. Porque o avivamento, ele fala do povo de Deus se apaixonando por Deus. O avivamento, ele fala de um quebrantamento a respeito da presença de Deus na nossa vida. O avivamento, ele fala de arrependimento. Arrependimento da nossa mornidão ou da frieza. O avivamento, ele acende a chama para que nós possamos desejar orar mais. Porque uma igreja, um cristão que não tem desejo de orar, ele precisa buscar urgentemente um avivamento. Porque orar é falar com Deus. Deus revela a sua vontade para a igreja. Deus revela a sua vontade para o homem através da oração. Oração é quando o homem decide se humilhar. Oração, ninguém sai exaltado de uma oração. Porque uma oração você se submete ao Rei Todo-Poderoso. E você olha para Ele, olha para você, você fala, ixi, é muita misericórdia que eu tenho recebido na minha vida. Por ser aceito e amado por um Deus tão santo, com todas as minhas falhas. E o Senhor não desistiu de mim. A oração nos leva a uma posição de dependência. Aonde que todas os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas são analisadas à luz do Espírito e não das nossas dores ou dos nossos direitos. O avivamento, ele traz para a igreja um reabilhamento, ou seja, uma sede e fome pela palavra de Deus. Um avivamento onde que a noiva não tem fome pela palavra ou pela presença, não é um avivamento, é uma emoção. E emoção, eu sinto uma emoção no culto hoje, prometo para Deus, falo que eu não vou fazer mais, mas está no final da semana eu estou fazendo tudo de novo. O avivamento, ele traz um arrependimento, e junto com o arrependimento, uma convicção de pecado, e com a convicção de pecado, uma decisão de mudança. Essa decisão de mudança é como se fosse cortar na carne. Falei, eu não faço mais. Apesar da minha carne desejar os meus estímulos desejarem, mas eu não faço mais. Porque o avivamento, ele traz luz ao Evangelho. E para uma base de uma imersão no Espírito, eu preciso entender que o Espírito, ele quer batizar. O Espírito, ele quer nos encher. O Espírito, ele quer nos revelar. Mas nós precisamos nos colocar na posição dele encher. Porque senão vai ser impossível. Impossível. Nós estamos numa era de tudo que a gente fala, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não é isso que a gente fala? O tempo está corrido. Desde essa pandemia que veio, o mundo, a velocidade das coisas aumentaram. A velocidade das crises aumentaram. A velocidade dos eventos climáticos aumentaram. A velocidade de país contra país, ajuntamento, aumentou muito. Os sinais da vinda de Cristo cada vez têm sido mais apontados na história. E a igreja, nós como igreja, precisamos de um forte avivamento. Por que forte avivamento? Porque é a única maneira que nos manterá firmes no Evangelho. É essa imersão no Espírito. É um forte avivamento que nos leva à mudança das nossas práticas de vida. A mudança das nossas escolhas. Quais são as prioridades da nossa vida? E essas prioridades, elas precisam passar por uma escolha de
um reabibliamento. Eu preciso aprender palavra, eu preciso ter fome da palavra, a palavra precisa me transformar. E aqui Joel, um dos profetas, ele trouxe um juízo de Deus para aquelas dois reinos que se rebelaram contra Deus. E ele vai e fala sobre como que eles seriam corrigidos, quem é que ele levantaria para corrigi-los. Levantou nações para corrigi-los pelas desobediências. E se nós formos olhar hoje o mundo, a nossa nação, como que caminham as coisas, nós vemos que o nível de desobediência e rebelião tem sido grande também. Mas mesmo assim o Senhor, na sua misericórdia, Ele dá uma palavra para o profeta, que o profeta fala assim: olha, vocês estão tudo errado mesmo. Mas mesmo assim, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Então há um convite para mim e para você de conversão a Ele. De voltar para um relacionamento pessoal com o seu Deus. Um relacionamento pessoal, aonde que você tenha prazer de estar com Ele. Querido, nós como igreja não podemos nos sentir satisfeitos sem sentir a presença de Deus. Nós não podemos apenas nos conformar de vir ao culto e falar: já fiz a minha obrigação. O Senhor vai nos vomitar. Porque Ele falou: eu não preciso da sua obrigação. Quem falou que eu preciso? É você que precisa de mim. Não sou eu que preciso de você. O seu sacrifício, se você não entender, lógico, quando eu falo sacrifício, às vezes a gente vem com dificuldade, com o coração doendo, mas está aqui, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quando a pessoa vem e fala: pega o boi que eu estou aqui. Não. Quem é que pega o boi de estarmos aqui? É Ele de ter nos trago. E nós precisamos nos quebrantar diante dEle. Converter a Ele. O que é fazer uma conversão? Você está indo com o carro nessa direção. Faça uma conversão à direita. Então eu viro à direita. Então o que é converter? Eu estou caminhando por um determinado caminho que eu preciso voltar ao caminho dEle. As primeiras práticas dEle. E Ele continua e fala assim: olha, de todo o vosso coração. O que Ele está falando? De profundidade. Não está falando de uma motivação. Não é apenas um desejo que você quer. Ele está falando: convertei-vos a mim de todo o seu coração. Por exemplo, um desejo que você tem que é válido. Quem deseja um carro novo? Amém. Casa nova? Amém. Reformar sua casa? Amém. Ok. São coisas que a gente deseja, não é isso? Tudo tranquilo. Quem é que torce para o Cruzeiro? Quem é que torce para o Galo? Quem é que não torce para ninguém? Isso está normal, está tudo bem. Mas há uma profundidade que às vezes nós temos em relação a todos esses desejos, que são maiores do que o desejo de experimentar Deus. Tudo bem, nós estamos lá. Você vai num jogo, por exemplo, Cruzeiro e Atlético. Aí vai, tá lá cheio, aquele povo grita, aquele povo berra, erra, eles torcem, eles batem palma, compra camisa, camisa oficial é mais de R$400. Um trequinho, um chinelo é um absurdo, um chapéu é um absurdo, um boné é um absurdo. Mas em prol da paixão, vai lá e gasta, paga e fica feliz olhando aquela camisa, sendo que tem outra baratinha. Mas fica doido com aquela camisa, mas é original. Mas aí vem uma pergunta. Às vezes nós viemos para o culto, num culto de adoração a Deus. Nós não levantamos a mão
com entusiasmo pela presença dEle. Nós declaramos que Ele é Deus, que Ele é Senhor, mas nós não temos a manifestação de paixão que um torcedor tem por seu time predileto. Não tem coragem de bater uma palma, não tem coragem de dar um grito de "oh glória", igual no time de futebol, fala "é gol". Não tem coragem. Ah, mas é Deus, é Deus. Você acha que Deus merece menos do que a sua paixão por Ele? Você acha que Ele não vê a sua paixão por outras coisas? E o maratonar? 4 horas de filmes. Aí vai, chama para oração. Nem de oração e adoração. Não acaba nunca. E nós falamos que amamos a Deus. E nós falamos que queremos morar com Ele no céu. No céu vai ser glória, santo, adorado o tempo todo. E nós na terra não conseguimos manter um ritmo de adoração por 2, 3 horas. Porque nos falta a presença do Espírito. Porque nos falta fome, nos falta sede, nos falta presença. E está tudo bem. A gente fala, não, está tudo bem. Pega o Netflix, pega aquele filme, um tanto de filme que tem lá. Entra num, põe no outro, entra num, põe no outro, entra num, põe no outro, entra num, põe no outro. Entra num, põe no outro, entra num, põe no outro. E às vezes nós chegamos aqui, olhamos a hora, falamos, não, está quase acabando. Às vezes quando o pastor fala demais, ou a pastora fala demais, nós já passou 10 minutos. Entende, igreja? Nós queremos fazer uma imersão no Espírito, mas nós temos que fazer agora uma introspecção com nós mesmos e olhar e falar assim, gente, qual o nível que eu ofereço da minha vida a esse Deus? Eu falo, Espírito, eu quero te ter mais. É uma mania que a gente fala, mas a maneira correta é, o Espírito já está conosco. Mas a maneira é, Espírito, eu quero te dar mais de mim. Tenha mais controle dentro de mim. Estenda as suas habitações dentro de mim. Espírito, que o Senhor incendeia dentro de mim com a sua paixão, com o seu fogo, com a sua glória, com a sua graça. Você vai entender se você está deixando que outras coisas ocupem o lugar do Espírito dentro de você. O que é que você pensa o dia inteiro? O que é que te consome o dia inteiro? Pastor, eu penso no trabalho o dia inteirinho. Inteirinho. Amado, trabalhar, todos nós precisamos trabalhar e podemos ser missionários aonde que a gente está. Mas tudo eu amanheci, lembro dele. Na hora do almoço eu estou lembrando dele. À tarde eu estou lembrando dele. Eu estou trabalhando o tempo todo, mas eu paro nem que seja 1 segundo, 30 segundos e falo a ti toda honra, toda glória, todo louvor. Trabalho. Mais um pouquinho honrado seja o seu nome. Trabalho. Nós falamos que nós não temos tempo. O celular ele tem um dispositivo de quanto tempo a gente gasta nas mídias sociais. Tá lá. Contabiliza quanto tempo você gasta nas mídias e quanto tempo você gasta na oração. Sabe o que as mídias vão mostrar para nós nos últimos dias? Que nós não oramos. Não é porque nos faltava tempo. Nós não oramos e não escolhemos ficar com o Senhor porque nós não quisemos. Porque o tempo que nós ficamos nas mídias nos denuncia, é nosso testemunho de acusação. Eles não quiseram, eles não desejaram. E o Espírito Santo, ele quer batizar desde a criança até o jovem, até o adolescente, até o ancião, as mulheres, os homens. Todos aqueles que têm sede e fome pela presença dEle. Então é uma escolha pessoal a nossa vida, de transformação no Evangelho. E ele fala, olha, de todo o vosso coração.
Não é apenas para satisfazer A, B ou C, porque há um Deus que olha dentro do nosso coração e olha quais são as nossas motivações. Há um Deus que olha para o nosso coração e Ele fala assim: olha, tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Então ele vai naquela pergunta que ninguém consegue ver. Ninguém consegue ver o nosso coração. Ele olha cada um nas suas funções, muito bonitinho, mas quais são as nossas motivações? E ele continua aqui, olha: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum. O que o jejum faz? É os meios de arrependimento. O jejum nos leva a transformações. O jejum é uma declaração que eu estou com fome do pão dos céus. O jejum é uma negativa para a carne, para que as coisas dos céus abundem dentro de nós. O jejum é um confronto às nossas pecaminosidades. O jejum, ele traz um forte clamor de Deus em nós. Então nós estamos em 21 dias de jejum. Que esses 21 dias de jejum, que o nosso clamor seja: Senhor, traga arrependimento no meu coração. Porque às vezes a gente nutre tantas coisas no nosso coração que nos tira da presença. Às vezes nós somos saqueados por nossas emoções da presença dele. Até os desejos que são válidos, se eles ocuparem o nosso coração o tempo todo, nós estamos com idolatria por eles e esquecendo de adorá-lo durante todo o nosso dia. Então ele fala, olha, com choro, com pranto, isso são meios de arrependimento. Buscar a ele de todo o nosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aqui o povo, quando eles iam falar que estavam quebrantados diante de Deus, eles rasgavam as vestes, colocavam cinzas na cabeça, andavam gritando nas ruas e chorando. Aí ele fala, olha, as suas vestes rasgadas não me convencem mais. Eu não quero mais as suas vestes. Eu quero o seu coração. O seu coração inclinado para mim. O seu coração transformado em mim. O seu coração com fome e sede por mim. Então que nós possamos clamar a Deus e falar, Deus, eu quero o meu coração convertido ao Senhor. Porque se nós nos convertermos, a palavra fala, Ele é misericordioso. Ele é compassivo. Ele é tardio em irar-se. E Ele é grande em bondade, em benignidade. Mas se convertei-vos a Ele. Assim diz o Senhor. Querido, o judeu ora 3 vezes ao dia. O budista, acho que é 10. O muçulmano, 5. E eles oram a deuses mortos. Nós declaramos que somos o povo que servimos um Deus vivo. Quantas vezes nós oramos ao nosso Deus durante o dia? Quantas vezes nós nos prostramos diante dele? Essas coisas têm que nos confrontar, têm que causar mal-estar em nós. O culto não é para nós nos sentirmos bem, não. O culto é para adorarmos a Deus e sairmos daqui impactados e falando, Deus, eu preciso me parecer mais com o Senhor. O culto, ele precisa causar em nós um confronto para que nós mudemos de atitude. Para que nós mudemos de atitude. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O Espírito, ele tem ciúme de mim, de você. Se nós tivermos alguma coisa na nossa vida que ocupe um lugar que é dele, ele não vai permitir. Pode ser coisas lícitas, coisas que você pode fazer.
Mas se aquilo for a sua paixão dia e noite, aquilo é motivo de idolatria. Isso está roubando ele. Você pode fazer todas as coisas, desde que Deus seja o centro. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, Ele deu uma planta para Moisés, para se construir o seu tabernáculo. E Ele falou, olha, o tabernáculo, o modelo vai ser o seguinte: a nuvem, ela vai ser a bússola de movimentação. Se ela sair do lugar, o acampamento todo tem que sair. Se ela parar, o acampamento tem que parar. E tem que montar o tabernáculo. E o tabernáculo será assim, no centro, ao redor, as 12 tribos. O modelo de Deus sempre foi o mesmo. Deus no centro. E todo o povo se prostrando diante dele. E todo o povo andando pelo que a palavra diz. Não é pelo que ele sente, não é pelo que ele quer. É pelo que a palavra de Deus diz. E muitas vezes a palavra, ela vai de contramão ao que o mundo diz. O mundo fala, faz. A palavra fala, não faz. O meu Deus. Ah, mas a sua vida de crente é muito sem graça. Só aquele que não entrou no Santo dos Santos que acha isso. Porque aquele que entrou no Santo dos Santos, ele fala, eu quero é mais dessa presença. A minha alegria não está mais numa bebida, não está mais num cigarro, não está mais numa noitada. A alegria está em entrar no Santo dos Santos e ser tocado e envolvido pela glória. Então é isso que eles não entendem. O poder de Deus é loucura para eles. Mas para nós, as loucuras que são para eles é poder de Deus. E nós queremos ser cheios dessa presença. Coloque a mão em direção ao seu coração. Em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar? Oh, aleluia. É isso que nós desejamos, Jesus. Nós desejamos a sua presença, Jesus. Nós desejamos a sua glória, Jesus. Tu és santo. Só tu és, Jesus. Que outra palavra se faz necessária para te descrever. Só tu és, só tu és, só tu és. Tu és santo. Tu és santo, Espírito. Tu és santo. Tu és santo.